Olá, semana de votações importantes no plenário da Câmara. Deputados e deputadas concluíram a votação do novo regime fiscal no lugar do teto de gastos. Teve ainda a aprovação da medida provisória que reajusta o salário mínimo, cria uma política permanente de valorização e ainda por cima aumenta a faixa de isenção do imposto de renda. Sem contar a medida provisória que reajusta em 9% os salários dos servidores públicos federais. Vamos começar com um novo regime fiscal, também conhecido como arcabouço fiscal. A proposta do governo prevê que as despesas serão sempre menores que as receitas. A Câmara manteve fora do limite de despesas os recursos do Fundeb, o fundo que complementa os gastos com educação dos estados e municípios, e o Fundo Constitucional que custeia os gastos do Distrito Federal com saúde, educação e segurança pública. Esses dois fundos tinham sido excluídos do limite pelo Senado, alteração que foi mantida pelo relator, deputado Cláudio Cajado, depois de acordo com líderes de diversos partidos. Mas ele manteve, dentro do limite de gastos, o fundo responsável por investimentos em ciência e tecnologia, que também tinha sido excluído dos limites pelo Senado. Deputados da base do governo não gostaram. O arcabouço é ruim, não se pode comemorar uma vitória em algo que é ruim, que é contra a maior parte do povo brasileiro, que depende dos investimentos públicos. Mas o Senado reduziu danos ao retirar o Fundeb, ao retirar o Fundo Constitucional do Distrito Federal para garantir política de valorização dos servidores e do serviço público no Distrito Federal e também retirou os investimentos da ciência e tecnologia, tão importante para incrementar o país, para desenvolver o PIB do país, para desenvolver tecnologia. O relatório do deputado Cajado tira essa melhoria da ciência e tecnologia. Eu volto a dizer que não haverá prejuízo algum tanto ao Fundeb quanto ao Fundo Constitucional do Distrito Federal, mas atendendo às demandas lícitas dessas bancadas, ao conjunto do Colégio de Líderes, nós deixamos fora das despesas esses dois fundos, o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal, como também achamos por bem manter nos demais objetos do meu relatório, nos demais itens que nós votamos na Câmara integralmente. O novo regime fiscal estabelece gatilhos que obrigam a redução dos gastos quando ultrapassarem alguns limites. O disparo do gatilho vai depender do cumprimento ou não da meta de resultado primário, que é a diferença entre as receitas e as despesas. Esse valor é definido por uma lei votada todos os anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO. Se a meta for alcançada, os gastos públicos ficam limitados a 70% do crescimento da arrecadação. Por exemplo, se a arrecadação subir 2%, a despesa poderá aumentar até 1,4%. Se a meta não for cumprida, o crescimento dos gastos pode atingir no máximo 50% do crescimento da arrecadação. Mas teve muita discussão no plenário. Para a oposição, o novo regime fiscal pretende equilibrar as contas públicas, aumentando a arrecadação, no lugar de cortar gastos. Já o governo defendeu a aprovação da proposta, mesmo com as alterações, como maneira de permitir investimentos sociais. A gente não acredita que a gente consiga alcançar bons resultados em uma política que só tenha foco no crescimento da receita, sem se preocupar em conter gastos, sem se preocupar com reforma administrativa. Então, você tem um compromisso, independente do que aconteça, e mesmo que não sejam cumpridas várias metas, você ainda continua autorizado a gastar. Seria frustrante nós termos feito a primeira etapa e sermos elogiados pela sociedade brasileira, pela imprensa, pelos setores da economia, e agora, porque tem um probleminha aqui, outro ali, que pode ser discutido nos destaques, a gente não aprovar essa peça que vai dar as condições para o governo executar os programas sociais, as políticas públicas, executar o orçamento. O plenário também aprovou medida provisória que reajusta o salário mínimo em vigor desde 1º de maio e, além disso, cria uma política permanente de aumento do valor e eleva a faixa de isenção do imposto de renda. A MP confirma o salário mínimo de R$ 1.320 e estabelece que o valor será reajustado anualmente de acordo com a variação do Produto Interno Bruto, o PIB, dos 2 anos anteriores. Se o crescimento do PIB for negativo, o salário será reajustado de acordo com a inflação do ano anterior. Fica consagrada em lei que o presidente da República, a cada dezembro, baixa um decreto com base nesses indicadores da inflação mais o PIB
para termos uma política permanente de valorização do salário mínimo, que futuro governante só poderá alterar se tiver condições e coragem de mandar uma proposta de lei para esta casa. O texto aprovado também estende para quem ganha até 2 salários mínimos a faixa de isenção do imposto de renda, ou seja, quem ganha até R$ 2.640 estará isento do pagamento de imposto de renda pela declaração anual simplificada, mas a oposição considerou pouco. Ganha, sim, uma grande faixa da população, que é a maioria pobre dos brasileiros, a pagarem menos imposto de renda. O governo está fazendo, apesar disso ser positivo, porque ele é bonzinho? Claro que não. É porque é muito menos do que ele prometeu em campanha, que seria R$ 5.000. É menos de 50% daquilo que foi prometido. O que o presidente Lula prometeu foi 5 mil nos 4 anos. Ele começa a cumprir, dando aumento real de salário mínimo, alterando a tabela de isenção do imposto de renda, como prometeu na campanha. Um acordo entre os líderes fez com que fosse retirado do texto o trecho que previa tributação das empresas brasileiras sediadas no exterior, previsto em outra medida provisória que perderá a validade sem ser votada. A tributação das offshores, como são conhecidas, era uma maneira de compensar a perda de arrecadação com o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. E era defendida pela base do governo, que agora vai procurar outra forma de compensar o prejuízo de cerca de R$ 6 bilhões por ano, o que será feito por outra medida provisória. Tudo isso rendeu muita discussão. Como ela ia caducar, o governo malandramente pegou o conteúdo da MP 1171, um conteúdo bem espinhoso, que inclusive alguns deputados têm interesse em que não se aprovasse a questão das offshores, colocou dentro da MP 1172, que é uma matéria muito simpática, é uma matéria de unanimidade. Quem é que vai votar contra o aumento do salário mínimo? É isso que o governo fez, ou seja, colocou um jabuti dentro da MP 1172, para pressionar os deputados a votarem a favor dessa matéria. O grande não paga imposto aqui porque descarrega no offshore. E o pequeno, o médio tem que pagar aqui porque não tem offshore, não tem empresa no estrangeiro. O problema é que aqui, tu elevando a tabela do imposto de renda, diminui a receita do imposto de renda. E compensa essa perda de receita com a cobrança das offshore. Só que na última hora o que estão fazendo, estão tirando as offshore fora. Ou seja, o grande vai ganhar de novo. E faltando 3 dias para perder a validade, o plenário da Câmara aprovou a medida provisória que concedeu o reajuste salarial de 9% para todos os servidores federais civis, incluindo aposentados e pensionistas com direito à paridade, ou seja, ao mesmo reajuste dos funcionários da ativa. O aumento vale desde 1º de maio e os reajustes já começaram a ser pagos em junho. Mas a medida provisória precisava ser aprovada pela Câmara e pelo Senado para não caducar. De acordo com o governo, o reajuste vai beneficiar mais de 1 milhão de servidores, a um custo de quase 10 bilhões de reais esse ano e quase 14 bilhões no ano que vem. Apesar de aprovada de maneira simbólica, a medida provisória foi criticada em plenário. Neste aumento de salário dos servidores públicos federais, eu voto contra. E voto contra porque a desigualdade do nosso país não é só entre setor público e setor privado. A desigualdade do nosso país também é entre o próprio setor público comparado com as suas instâncias. O servidor público federal ganha, em média, o dobro do que recebe o servidor público municipal para exercer as mesmas funções. Um acordo no plenário retirou do texto trecho que aumentava de 35% para 45% o percentual máximo de salário que os servidores públicos poderiam comprometer com empréstimos consignados, aqueles que são descontados no contra-cheque e por isso têm juros menores. Mas o plenário manteve a possibilidade de anistiados políticos que recebem indenizações na forma de pagamentos fixos também serem beneficiados com os consignados. Esse é o relatório, presidente, simples, afirmativo de 9%, que ainda não faz um reajuste real, mas foi muito importante para os servidores. Gostaríamos de atenuar o sofrimento dos tomadores de crédito nesta medida provisória. Não sendo possível, esperamos o cumprimento da palavra para que isso seja aprovado em um projeto próximo. Depois de aprovadas, as medidas provisórias sobre reajuste dos servidores e valorização do salário mínimo seguiram para o Senado. Já o novo regime fiscal seguiu para a sanção presidencial. E esses foram os principais destaques do plenário da Câmara essa semana. Até a próxima.